Imagina a seguinte cena debaixo da água. Você está mergulhando num recife de coral. Tudo bonito. Peixes coloridos passando. A água é clara. E bem na sua frente tem uma rocha coberta de alga. Normal. Você passa por ela sem pensar duas vezes, mas aí a rocha se mexe. A superfície inteira começa a mudar de cor. O que era cinza e verde vira marrom avermelhado em menos de um segundo. A textura que parecia pedra vira pele lisa. E de dentro daquela coisa que você jurava que era parte do chão do mar, se abrem 2 olhos dourados horizontais te encarando. 8 braços se desdobram ao redor, cobrindo quase um de diâmetro. Você estava a menos de 30 centímetros de um polvo gigante e nem sabia. E antes que você processe o susto, ele contrai o corpo inteiro, solta um jato de água e dispara para trás como um foguete. Enquanto foge, uma nuvem de tinta preta explode atrás dele, cobrindo a fuga inteira. Quando a tinta se dissipa, você olha para todos os lados e não acha mais nada. Ele sumiu. Virou fumaça. Como se nunca tivesse estado ali. Bem-vindos de volta ao Além da Floresta. Hoje o dossiê é sobre um bicho que parece ter saído de outro planeta. Ele tem 3 corações, sangue azul e nenhum osso no corpo inteiro. O verdadeiro fantasma dos oceanos, o polvo. Para começar, a gente precisa entender que o polvo não é um bicho como os outros. Ele tá tão longe de nós na árvore evolutiva que biologicamente a gente tem mais parentesco com uma mosca do que com ele. E mesmo assim, ele é um dos animais mais inteligentes do planeta. Isso sozinho já é de arrepiar. O corpo dele não tem esqueleto. Nenhum osso. A única parte dura do corpo inteiro é o bico, que fica no meio dos tentáculos e parece um bico de papagaio. Tudo o resto é mole, flexível, elástico. E isso significa que ele consegue passar por qualquer buraco que seja maior que o bico. Qualquer um. Um polvo de 20 quilos pode passar por uma fresta do tamanho de uma moeda de R$1. É como assistir um saco de gelatina se derretendo. Agora, o sistema circulatório. Ele tem 3 corações. 2 ficam perto das guelras e só servem para empurrar sangue para os pulmões aquáticos. O terceiro fica no centro e bombeia sangue para o resto do corpo. E esse sangue não é vermelho. É azul, porque em vez de usar ferro para carregar oxigênio, como a gente faz, o polvo usa cobre. E cobre em contato com o oxigênio fica azul. Parece ficção, mas é biologia pura. E agora, a parte mais absurda, os braços. O polvo tem 8. E cada braço tem vontade própria. 2/3 de todos os neurônios do polvo ficam nos tentáculos, não na cabeça. Isso quer dizer que os braços pensam sozinhos. Eles tocam, sentem o gosto, seguram objetos e tomam decisões sem precisar perguntar para o cérebro central. É como se cada braço fosse um soldado independente com o próprio radar, o próprio sistema de análise e a própria capacidade de ação. E cada tentáculo tem centenas de ventosas. Cada ventosa sente textura, temperatura e composição química do que toca. Ou seja, ele não só pega as coisas, ele prova, ele analisa, ele identifica o que tocou sem precisar olhar. Se a gente fosse comparar o polvo com um soldado, ele seria o operador de forças especiais. Não o soldado que entra pela porta da frente metralhando tudo. É o cara que entra invisível, faz o trabalho e some sem deixar rastro. A camuflagem dele é de outro nível. Embaixo da pele, o polvo tem milhões de células chamadas cromatóforos. Cada uma dessas células funciona como um pixel de tela de celular. Elas expandem e contraem, mudando a cor que aparece na superfície. Vermelho, marrom, amarelo, branco, preto. Tudo em milésimos de segundo. Mas não para aí. Ele também muda a textura. A pele que era lisa de repente fica cheia de espinhos, pontas e relevos que imitam corais, algas ou pedras. É como se ele tivesse uma impressora 3D embutida na pele. E tem um tipo de polvo, o polvo mímico, que leva isso ao extremo. Ele não só muda de cor, ele muda a forma do corpo inteiro para imitar outros animais. Achata o corpo e ondula para parecer uma raia. Junta os tentáculos e estica para parecer uma cobra do mar. Espalha os braços e cria listras para parecer um peixe-leão venenoso. Ele olha para o predador que tá vindo e escolhe, na hora, qual disfarce vai funcionar melhor. Isso não é reflexo.
É decisão. E para caçar, ele usa emboscada pura. Deita no fundo, vira pedra e espera. Quando um caranguejo passa por cima do braço escondido, o tentáculo fecha feito uma ratoeira. Num estalo, o bico de papagaio no centro fura a casca do crustáceo e injeta uma saliva tóxica que paralisa a presa por dentro. Depois, suga. Limpo e eficiente. E se o bicho precisa fugir, ele aciona o jato. Puxa a água para dentro do corpo e dispara pela abertura com pressão, saindo em disparada comum e para garantir a cobertura, solta uma bomba de tinta escura que cega e confunde o perseguidor. Alguns povos colocam até substâncias irritantes na tinta para atrapalhar o olfato do inimigo. Mas de tudo isso, o detalhe mais pesado sobre o polvo é o jeito como ele encerra a própria vida. O polvo vive sozinho. Mora num buraco de pedra que ele mesmo decora com conchas e objetos que coleta pelo chão do mar. Tipo uma toca montada peça por peça. Ele caça sozinho, dorme sozinho e não tem contato social com outros da mesma espécie fora da época de reprodução. E quando chega a hora de ter filhotes, tudo muda. A fêmea encontra um macho, acasala e guarda os ovos dentro da toca. E a partir desse momento, ela para de comer. Completamente, ela fica ali, ventilando os ovos com água limpa, protegendo contra parasitas, dia e noite, sem parar. Por semanas. Às vezes meses, enquanto cuida dos ovos, o corpo dela definha, ela emagrece. Perde cor. Perde força. O sistema dela tem uma espécie de relógio biológico que, depois da reprodução, começa a se autodestruir. Os cientistas chamam isso de senescência programada. É como se o corpo dissesse, sua missão acabou. Quando os filhotes finalmente nascem, menores que um grão de arroz, eles flutuam para a superfície levados pela corrente, cada um para o seu lado. Sem mãe, sem proteção. E a fêmea, esgotada, morre logo depois. Sem exceção, todo polvo fêmea morre após chocar os ovos. Toda. É a história mais dura que a gente já contou nesse canal. Um bicho que é gênio na camuflagem, que resolve problemas, que engana predadores, que praticamente pensa com os braços, e que no final dá a própria vida para garantir que a próxima geração tenha uma chance. Se esse vídeo te fez olhar para o polvo de um jeito diferente, deixa o teu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder o próximo dossiê. E me diz nos comentários, o que te impressiona mais? Um bicho que tem 3 corações e sangue azul, ou um bicho que pensa com os braços e se transforma em qualquer coisa ao redor? Manda a tua resposta. Nos vemos na próxima missão. Até lá, lembra, da próxima vez que você vir uma pedra no fundo do mar, olha com mais cuidado. Ela pode estar te olhando de volta.